Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Filosofia Ser e Pensar. Hoje nós estamos recebendo Michele Mouvissim para tratar da ontologia da vida de Hans Jonas, filósofo alemão de origem judia. Michele é graduada em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis, possui mestrado e doutorado em Filosofia pela PUC-Rio, atua na pesquisa sobre fundamento ontológico da ética para a civilização tecnológica de Hans Jonas, com ênfase na questão da liberdade na natureza. Integra o grupo de trabalho Hans Jonas da Unpof e o grupo de pesquisa Hans Jonas do CNPq e o grupo de pesquisa Materialismos, Ontologia, Ciência e Política na Filosofia Contemporânea do CNPq. Eu gostaria de começar a entrevista com a citação que eu julgo extremamente importante do próprio Hans Jonas, que se encontra nos ensaios filosóficos dele, que ele diz o seguinte, abre aspas, durante 5 anos fiz parte do exército britânico na guerra lutando contra Hitler. E isso inaugurou o segundo período da minha vida teórica. Longe dos livros e de toda aquela parafernália de pesquisa, fui forçado a parar de trabalhar no projeto sobre o gnosticismo. Mas algo mais substancial e essencial estava envolvido. O estado apocalíptico das coisas, o colapso que ameaçava o mundo, a crise climática da civilização, a proximidade da morte e a total nudez em relação à qual todas as questões da vida eram expostas, todas essas coisas foram razão suficiente para que eu lançasse um novo olhar sobre os próprios fundamentos do nosso ser e revisasse os princípios com os quais guiamos nosso pensar em relação àqueles fundamentos. Assim, largado aos meus próprios recursos, fui lançado na tarefa fundamental do filósofo e em seu fazer mais próprio, o pensar. Então essa é uma citação que eu julgo extremamente importante, porque me parece que aqui há um depoimento da forma como a experiência da guerra gerou uma espécie de virada no pensamento, nas reflexões filosóficas de Hans Jonas. Mas bem, professor, eu gostaria de começar com a pergunta sobre a vida, o itinerário intelectual, a vida, a biografia do Hans Jonas. Por exemplo, como se deu a formação dele, quais foram os pensadores que influenciaram o itinerário intelectual de Hans Jonas, como se deu essa formação e dentro dessa questão, gostaria que, se possível fosse, a professora tratasse ou mencionasse algumas obras fundamentais desse filósofo. Boa tarde, Marcílio. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Bem, eu achei muito apropriada a citação que você fez no início da entrevista, que eu acho que ela expressa muito bem uma série de eventos que marcaram a trajetória do Jonas, né? São esses eventos ligados à Segunda Guerra, e dentro desses eventos você tem a experiência dele com a morte da mãe em Auschwitz, né? Então, foi algo muito marcante para ele, uma série de outros acontecimentos que ocorreram por conta desse período turbulento e que nós vemos o reflexo na obra do Jonas, né? O Jonas, ele é um dos grandes pensadores do século XX, justamente por trazer a experiência de vida, né? No meu entendimento, ele traz a reflexão filosófica carregada de vida. Então, o que ele nos traz para reflexão são circunstâncias que ele vivenciou, né? E dentro dessas circunstâncias, né, de coisas contingentes, ele então consegue elaborar uma ontologia da vida, ele consegue elaborar uma série de conceitos filosóficos
que se adequam muito bem à reflexão sobre eventos que ocorreram, né, que ele experienciou particularmente, mas que a gente pode utilizar para pensar a questão da humanidade, dos rumos que nós estamos caminhando desde então, né, de uma maneira objetiva. Então, acho que isso é muito interessante no pensamento do Jonas. Então, o Jonas, pelo pensamento dele ter essa característica, né, de trazer a vida, né, de trazer também as questões que ele experienciou para a reflexão filosófica, né, ele demonstra que foi um homem totalmente comprometido com o tempo no qual ele viveu, né? Ele foi um homem extremamente comprometido com o seu próprio tempo. O Jonas, ele nasce em 1903, na cidade de Mönchengladbach, na Alemanha. Ele é filho de uma família judia de classe média alta. O pai era industriário, né? Possuía uma fábrica de tecidos. No verão de 1921, ele inicia o curso de filosofia na Universidade de Freiburg. Então, ele sai da cidade dele, vai para Freiburg para estudar, né? E lá, em Freiburg, ele é aluno de Husserl e Heidegger, né? Foi aluno de Husserl e Heidegger. Então, aí nós temos né, esse primeiro contato do Jonas com a fenomenologia, né? Então, isso vai influenciar fortemente a trajetória do autor, né? Tanto que a gente tem a primeira obra dele, que na verdade não foi concebido num modelo sistemático, né? Um compilado de ensaios, que é o The Phenomenon of Life, de 69. Ele é totalmente voltado para esse viés fenomenológico, né? E também o trabalho que ele fez, a pesquisa que ele fez sobre o gnosticismo, que de fato é a tese de doutorado dele, né? E ela é publicada, se eu não me engano, depois do The Phenomenon of Life. Esse trabalho também, ele possui um recorte da fenomenologia. Nesse trabalho, Jonas, ele se propôs a fazer uma análise existencial do fenômeno religioso do gnosticismo. Bom, lá em Freiburg mesmo, o Jonas ele entra para um grupo sionista, né? O sionismo ele defende o direito de autodeterminação do povo judeu, né? E naquela época, os judeus eles estavam em busca da construção de um Estado nacional judaico, né? Independente e soberano, que posteriormente nós temos aí a criação do Estado de Israel, né? Então, esse movimento ele é um pouco anterior, e o Jonas, aí em 1921, ele já está engajado nessas questões também, né? Então, ele se identifica fortemente, né, com essa busca do povo judeu por autonomia, né, por direito à autodeterminação, né, ter um Estado próprio. Mas é até engraçado, assim, que nas memórias ele comenta que o pai dele ficou escandalizado, né, quando soube que ele havia se envolvido com um grupo sionista, né, que ele estava tendo esse tipo de atividade política. E na família dele, se eu não me engano, só um tio era envolvido com essas questões, né? A família via isso com um certo estranhamento, até pelo fato de ser talvez classe média alta, né? Eles não se identificavam tanto com essa luta. Nesse mesmo ano, o Jonas ele vai para Berlim, e aí ele passa um tempo na Universidade Friedrich Wilhelm, que atualmente é a Universidade Humboldt, em Berlim, né, e permanece lá até 1923. Nesse mesmo período, ele estuda judaísmo na Escola de Ciências Judaicas em Berlim, então ele conhece mais pessoas, mais intelectuais ligados ao movimento sionista, né, e aí ele vem a conhecer também o Günther Anders, que é um escritor muito importante, escreveu também sobre essas questões do apocalipse nuclear, né? Ele é um pensador que tem uma reflexão muito profunda sobre esse período caótico que foi, né? O pós-guerra, pós-segunda guerra, e o Léo Strauss também, o Jonas conhece dentro desse círculo de intelectuais ligados à escola
de Ciências Judaicas de Berlim. Em 1923, o Jonas ele volta para Freiburg, e lá ele conhece o Rudolf Carnap e o Horkheimer, né, o Max Horkheimer, da Escola Crítica. Depois ele vai para Marburg e continua a estudar filosofia com Heidegger, né, e com o Bultmann, que foi um grande teólogo, muito importante também dentro da história do pensamento religioso, né. Em 24, em Marburg, ele conhece a Hannah Arendt, né, que é uma das relações que acho que são mais conhecidas, né, devido ao filme também sobre a vida da Hannah Arendt, que o Jonas aparece ali brevemente, né. Então, em 24, ele conhece a Hannah Arendt e desenvolve uma relação de amizade que vai se estender por toda a vida, né. Tanto que em Nova York eles trabalharão juntos na New School for Social Research, né. Se eu não me engano, o Jonas ele vai trabalhar na New School até por indicação da Hannah Arendt. Agora, eu não estou bem certa dessa informação, tenho que checar isso em algum lugar, mas se eu não me engano é isso. E, enfim, essa amizade, né, que vai durar por toda a vida, ela vai se estender através do continente, né? Lá nos Estados Unidos eles vão continuar tendo esse convívio amistoso e intenso, né? E o Jonas ele faz vários relatos, né, sobre a relação dele com a Arendt, né, e um relato que é interessante, assim, que ele traz nas memórias, é o fato dos dois serem os únicos judeus estudantes de filosofia a frequentarem o curso do Rudolf Bultmann sobre o Novo Testamento. Então, é muito interessante, né, ver que eles, mesmo sendo de ascendência judaica, né, e de alguma maneira de prática religiosa judaica, eles se interessam, né, assim, naquele momento pelo estudo do Novo Testamento, né, que era a turma composta por jovens teólogos cristãos, né. Em Marburg também o Jonas ele vai conviver com o Gadamer, com o Marcuse, com o Levinas, né, tem uma reflexão muito interessante também, e se aproxima, né, de certa medida das reflexões do Jonas, só que, claro, né, com sua própria marca. Em 28, o Jonas ele vai defender a tese de doutorado dele, né, sob orientação de Heidegger, a tese intitulada Gnose e o Espírito da Antiguidade Tardia. Como eu havia mencionado anteriormente, na tese ele realiza uma interpretação existencial sobre o fenômeno religioso gnóstico, né, então ele aplica categorias desenvolvidas por Heidegger, né, na análise fenomenológica ali de ser e tempo para interpretar o gnosticismo. E é engraçado assim que o Jonas ele até faz uma ligação, né, dessa inclinação dele ao estudo do gnosticismo, que ali ele estava procurando algo que mais tarde vai aparecer fortemente na obra dele como uma espécie de combate ao dualismo, né? Então, essa pesquisa de doutorado, ela já manifesta, né, todo um questionamento sobre a origem de práticas dualistas, né? Da onde viria isso? Então, a gente tem o gnosticismo como sendo uma cultura muito antiga, né? Uma religião, na verdade eram diversos cultos, né? A gente não pode dizer que o gnosticismo era uma religião instituída ou uma religião, né, com práticas homogêneas, mas assim, o que Jonas deixa claro, né, que a gente denomina por gnosticismo uma série de práticas que tinham em comum certos pressupostos, né, de uma centelha divina de fora do planeta, que, enfim, toda uma construção dualista da existência humana, né, e que aqui no planeta Terra nós não teríamos, então, né, um lugar acolhedor, né, e pelo contrário, seria um lugar ruim. Bom, então, depois que o Jonas defende a tese, né, ele vai emigrar para Londres, devido à ascensão do nazismo, né, a família dele, sabendo também do envolvimento dele com o sionismo, né, tem esse gesto de né, motivá-lo para sair do país, né, e ele sai, ele vai para Londres e com a chegada do Hitler no poder, então ele não
não volta para a Alemanha mesmo, né? Fica por lá. Em 1935, ele vai para a Palestina, né? Que é mais uma passagem bem interessante, assim, das memórias, né? Em que ele coloca que a saída para a Palestina né, é carregada de um simbolismo, né? Porque quando ele vai para a Palestina, o Hitler ele já ascendeu, ele já está no poder, então já tem todo como que eu vou dizer assim, já tem toda uma circunstância armada para uma guerra, né? Então o Jonas ele relata que quando ele vai, né, quando ele sai da Alemanha, ele vai para a Inglaterra e aí depois para a Palestina, ele tem com ele o sentimento que ele só voltaria à Alemanha novamente como um soldado de um exército conquistador. Né? Em 42, a mãe do Jonas é enviada para Auschwitz e é morta pelo regime nazista. Né? Então isso é uma ferida muito profunda que Jonas carregou por toda a vida e que ele relata nas memórias como algo que ele não conseguiu superar, né? Como algo que não se curou, né? E ele vem saber do falecimento da mãe dele só quando ele já está de volta na Alemanha, né? Para combater o Hitler como soldado da Brigada Judaica do Exército Britânico. E isso já é o final da guerra, né? Em torno de 1943. Que, na verdade, essa brigada judia, ela entra na guerra tardiamente, né? A Inglaterra ela admitiu a entrada da brigada judia na guerra e se declarou a guerra à Alemanha somente após a invasão da Tchecoslováquia, né, em 1939. Mas aí o alistamento dos judeus ocorre mais ou menos em torno de 43, se não me engano. Né, a aceitação deles como brigada inglesa judia, né? Então, sobre a morte da mãe, Jonas ele conta que a mãe se recusou a emigrar, né, apesar de possuir o visto, né, porque ela queria dar lugar ao irmão de Jonas, né, porque quando chegou nesse momento tenso da Segunda Guerra, os lugares que estavam aceitando imigrantes judeus, eles eram poucos, né, e tinha toda uma política também de aceitação desses imigrantes, e havia apenas um lugar, e a mãe resolveu ceder ao irmão, e acabou sendo capturada e morta em Auschwitz, né? Então é uma ferida que nunca curou. E como você bem colocou, né, no início, na sua citação, essas experiências todas, né, trazidas pela guerra, inclusive a questão do Heidegger também, né, com Russell, de ter assumido a reitoria da universidade, né, isso mexeu muito com o Jonas, né. Então, o Jonas, ele considerou todas essas experiências como demonstrando muito fortemente a fragilidade da vida, né. Fragilidade das estruturas, a fragilidade das coisas humanas, né. Então, ele vai relatar que essa fragilidade ele vai sentir principalmente nos campos de batalha, né, da Segunda Guerra, onde ele vai ter essa experiência também da morte próxima de companheiros de batalha, né, de amigos. Então, ele começa lá nos campos de batalha, né, a gente fala não é propriamente os campos de batalha, porque ele vai para a guerra mesmo, né, em 43, então tem um ano antes do final da guerra, né, e a Alemanha ela já está muito mais enfraquecida do que no início, quando se pensava que a Alemanha poderia vencer a guerra, né. Então, o Jonas, ele começa a escrever cartas para sua esposa, tanto que nas memórias, no final das memórias dele, existe um apanhado de cartas que são reproduções compilações das cartas que ele enviou para Lore Jonas, que é a esposa dele, dos campos de batalha, em que ali ele esboça germinalmente as principais teses que ele vem a desenvolver depois para tratar da questão da ontologia, né? Então, nessa experiência, né, da fragilidade da vida, da iminência da morte, ele começa a escrever a sua reflexão ontológica.
que é uma reflexão ontológica que ela tem um viés fenomenológico, mas ela pretende alcançar um status ontológico, né? Algo um pouco curioso, assim, mas é assim que o autor descreve a sua produção intelectual. E nessa reflexão, então, o Jonas ele considera as relações de todos os seres vivos com o mundo, né? Então, ele vai considerar lá no The Phenomenon of Life, que é essa compilação de vários ensaios que ele escreveu sobre o tema da ontologia, né? Que a gente foi traduzido no Brasil por O Princípio Vida. Ele vai considerar a relação de todos os seres com o mundo, mesmo a bactéria, mesmo um ser, né, que ele coloca o ser mais ínfimo, né, ele vai possuir uma experiência do mundo, né, e essa experiência ela vai se manifestar mesmo que num obscuro estímulo, né, que essa bactéria, que esse ser unicelular, ele está experienciando, mas ele tem nesse obscuro estímulo uma, entre aspas, né, uma noção, mas ele, de alguma maneira, é como se ele compreendesse que há algo fora dele e que ele é algo que é individualizado. Então, essa é a grande reflexão do Jonas, assim. Então, ele traz uma dignidade ontológica, né, de indivíduo para todos os seres, né, sejam eles unicelulares, seres vivos, né, sejam eles unicelulares ou sejam seres humanos. Então, é algo bem interessante, assim, do pensamento do autor, né. E aí ele vai trazer essa interpretação existencial do fenômeno da vida, né, partindo da materialidade e da factualidade do corpo vivo, né, que interpreta outros corpos vivos. Então, a gente vai ver que a questão do corpo é uma questão bem importante dentro da filosofia do Jonas, né. E, assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, assim, para fechar a pergunta, eu não sei se eu respondi tudo que você me perguntou, né, começa a falar e vai indo, né, que o Jonas, ele coloca, né, no The Phenomenon of Life, assim, na introdução, ele deixa claro que a intenção do trabalho dele, e a gente vai ver esse desdobramento também nos escritos sobre a ética, que essa intenção ela é quebrar os limites antropocêntricos das filosofias idealistas e existencialistas. E aí a gente vai entender também que ele está falando contra o Heidegger também, né? E, de certa maneira, ele vai desenvolver isso num texto que, inclusive, está nessa coletânea do The Phenomenon of Life, que ele vai desenvolver uma crítica ao próprio existencialismo, né? Ele vai considerar, de certa maneira, o existencialismo como um desdobramento de uma leitura dualista de mundo, né? Tá desligado esse microfone. Ok, professora. Excelente introdução. Eu acho, assim, sempre muito importante a gente, quando a gente tem a pretensão de estudar um filósofo, a gente estudar a biografia dele, a vida, né? Como se deu, como ele se formou, a pleiade de pensadores que influenciaram o pensamento do autor em questão, porque, embora a gente não possa cair no psicologismo, que é tentar explicar a obra a partir da vida, meramente, mas é fato que vida e obra estão relacionadas e a gente não pode dissociar isso. Então, excelente a sua explanação. Bem, você pesquisou no mestrado, se eu estiver enganado, pode me corrigir, tá? No mestrado, a antologia de vida, da vida de Hans Jonas. Em que consiste, eu queria saber em que consiste essa pesquisa, qual foi a proposta dessa sua dissertação, a que conclusão você chegou nesse processo e, se você puder, em termos gerais, obviamente, fazer uma síntese desse conteúdo da dissertação, para a gente dar início às demais perguntas, dar sequência às demais perguntas. Tá certo. Bom, o trabalho de dissertação, ele foi um esforço investigativo, né, em direção à compreensão do pensamento de Hans Jonas sobre a ontologia, em um contexto em que não havia tanta pesquisa sobre o tema, né?
Então, esse trabalho ele começou a ser gestado em 2013, né? Nós já tínhamos aqui no Brasil o GT Hans Jonas, que é um grupo do qual eu participo, da ANPOF, e a gente tem também um grupo no CNPq. Esse grupo ele já existia desde 2009, se eu não me engano, mas as atividades estavam muito voltadas para a questão de uma das principais obras do Jonas, né, que é o princípio de responsabilidade. Então, se trabalhou por muito tempo as questões éticas, né, e do princípio de responsabilidade no Brasil, essa recepção, né, dos intelectuais brasileiros com o pensamento do Jonas se deu primeiramente por via do pensamento ético do autor, né? Então, naquele momento, eu senti que poderia ser uma contribuição interessante investigar, então, um pouco mais o que vem a ser a ontologia da vida e fazer uma leitura atenta do material produzido pelo Jonas, do The Phenomenon of Life, né? E hoje em dia a gente tem muito mais pesquisa sobre isso, pesquisas de excelente qualidade, assim, né, a minha dissertação ela foi assim um pontapé inicial, assim, e depois muitas vieram, e eu acho que até antes já se tinha alguma coisa, mas não era o foco principal naquele momento, né? E a ontologia da vida, então, ela é uma parte do pensamento do Jonas, que se presta ao entendimento das questões que vão culminar na formulação da ética, né? A ontologia da vida, então, a gente tem toda uma argumentação da dignidade, da importância do fenômeno da vida, né? E o fenômeno da vida, quando eu falo o fenômeno da vida, eu estou falando da inclusão de todos os seres vivos, né? Nesse arcabouço, né? Como uma coisa, como um fenômeno, mas na verdade são vários fenômenos, né? Então, aí no The Phenomenon of Life, a ontologia da vida, você tem todo um olhar que, embora parta de uma base existencialista para tratar da vida, né, e aí vai categorizar a vida também, né, dentro de categorias utilizadas pelo existencialismo, né, vai pensar a vida dentro desses limites, mas vai pensar a vida além e vai alargar essa visada, né, existencialista para todos os seres, como eu falei anteriormente, né. O trabalho ele foi estruturado em 3 capítulos. Na primeira parte, eu fiz um levantamento da crítica do Jonas, né, à modernidade, que eu acho que é um ponto de partida fundamental para a gente entender o que é a ontologia da vida, né, entender o porquê que ele escreveu essa ontologia da vida, né. Então, nessa crítica que o Jonas faz à modernidade, a gente pode ver que a concepção moderna, né, de ser vivo não humano, ela é uma concepção mecânica, né, herdeira do dualismo cartesiano. Então, o Jonas ele parte desse lugar de uma desvalorização, de uma morte, né, que ele até vai falar que é uma ontologia da morte, né, essa ontologia da modernidade, essa ontologia que nasceu no final do século XVI, início do século XVII, né, tratava a vida como pura matéria, né, despia totalmente o fenômeno da vida de seus aspectos internos, seus aspectos mentais, seus aspectos espirituais, por assim dizer, né. Então, eu fiz esse levantamento da crítica do Jonas, né, da questão do ser vivo pelas lentes do paradigma da modernidade. Na segunda parte da pesquisa, aí de fato eu tratei, né, do que é a ontologia da vida, os principais pontos, qual que seria então a proposta de uma interpretação existencial dos fatos biológicos, né, que é a proposta do Jonas referente à questão da vida, né. E assim, para resumir essa ideia, então, de ontologia da vida, existem pontos colocados pelo Jonas que é importante a gente, né, ter em consideração, que é o caráter polar da vida, né. O Jonas, ele vê, né, o ser vivo como um ser que é tensionado entre a existência e a não existência, né. Então, nós seres vivos, né, todos
bactérias, vírus não é vírus, não sabe o que é um vírus muito bem ainda, né? Mas assim, seres vivos, eles vivem esse tensionamento, né? Então, nós estamos sempre buscando a vida, né? Estamos metabolizando, nos alimentando, tentando permanecer vivos, né? Então, tem essa característica, né? Esse tensionamento entre a existência e a não existência, e isso caracterizaria o caráter polar da vida, né? E que esse caráter ele vai se manifestar através dessa relação, então, profundamente paradoxal que a vida tem com o mundo, né? Porque a vida ela está o tempo inteiro se afirmando, né, diante do mundo, e ao mesmo tempo ela precisa do mundo para fazer essa autoafirmação. Então, né, é uma espécie de paradoxo, segundo Jonas. E ele vai colocar, então, várias questões muito bonitas, assim, né? Ele vai colocar que esse surgimento da vida a partir da o surgimento da vida a partir da emancipação da simples matéria, né? Quando a matéria ela passa a ter vida, quando ela passa a ser viva, né? O que vem a caracterizar o surgimento da vida, isso vai eclodir então como o nascimento do fenômeno da liberdade, né? Então, um dos principais vieses da argumentação do Jonas é que ser vivo significa ser livre de alguma maneira. Então, a gente tem uma leitura muito diferente da tradição sobre o que vem a ser a liberdade. Então, a liberdade, ela não é livre-arbítrio, a liberdade, ela não é uma escolha, simplesmente, né? A liberdade, ela é um modo de existência compartilhado por todos os seres orgânicos. Só que, claro, aí tem que fazer toda uma teoria para explicar isso, não dá só para dizer a liberdade é isso. Então, ele vai explicar, a ontologia da vida, ela vai tratar, então, essa explicação, né? E, ao mesmo tempo, isso vai designar quase que um percurso da liberdade né, dentro do reino dos seres vivos, né? Então, a gente tem, então, a liberdade num primeiro momento, né, numa manifestação em seres ínfimos, né, em seres unicelulares ou seres mais simples, né, a gente tem a liberdade quase como uma necessidade, né? Então, o organismo ele vai manifestar uma liberdade no sentido em que ele pode metabolizar, então o Jonas ele faz uma ligação entre atividade metabólica e manifestação da liberdade, que se o organismo ele pode metabolizar, isso né, algo que representa a liberdade, porque ele pode metabolizar uma coisa e não a outra, né? Se aí não houvesse algo que demonstrasse certa liberdade, por exemplo, pegando a teoria da evolução das espécies, né, é um olhar totalmente diferente do Jonas, assim, embora o Jonas utilize Darwin e corrobore com muitas teses do Darwin, ele vai falar que não é a necessidade que vai obrigar um organismo se alimentar ou metabolizar determinada coisa. Não é somente isso, é a necessidade também, mas não é somente isso. Mas que o organismo, de certa forma, ele tem um elemento entre muitas aspas, né, escolha, mas ele teria, então, uma inclinação a alguma coisa que o levaria a metabolizar X e não Y. Claro que a disponibilidade de X vai influenciar, né, nessa inclinação, mas não necessariamente só isso, né? Então, a gente pode interpretar o pensamento do Jonas como um pensamento em que visa trazer de volta para a vida uma certa dignidade, em que a vida ela não é vista só como determinada de fora, mas que ela possui também uma determinação interna, mesmo dentro desse tensionamento da necessidade. E é interessante a gente pensar que mesmo nos fenômenos humanos, mesmo o ser humano, ele vai manifestar, então, a liberdade nesse mesmo tensionamento. Claro que de modo diferente, né? Na The Phenomenon of Life, o Jonas vai falar que a liberdade ela vai se manifestar, né, em graus, né? Então, você tem, por exemplo, nos animais superiores, você tem lá no tigre, no lobo, você tem um movimento da locomoção.
né? Que é um dado fenomenológico importante para o Jonas para pensar a questão da liberdade. Então, se você tem a locomoção em grandes distâncias, isso já demonstra um aumento da liberdade inicial, né? E demonstra um aumento também da liberdade em relação às plantas, né? Então, esse aumento de liberdade, ele é gradual, mas ele continua tensionado pelo fator de necessidade. E mesmo no ser humano também, embora a gente possa, né, segundo Jonas, pensar que nós somos totalmente livres, não, nós não somos totalmente livres, nós somos também tensionados por essa necessidade externa. Claro que nós temos um grau maior de liberdade porque nós somos seres que abstraem, né, seres capazes de abstrair a realidade, e aí é interessante porque o Jonas ele vai deslocar o papel da diferença antropológica, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas basicamente a vida ela é associada à liberdade, né? E a primeira forma de liberdade é a liberdade metabólica, né?